De um lado temos Ryomen Sukuna, o rei das maldições e o feiticeiro mais forte da história, e do outro lado temos Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da era moderna e herdeiro dos 6 olhos e do ilimitado. Esses dois personagens são com toda a certeza os mais fortes de Jujutsu Kaisen, e uma das coisas que eles têm em comum além da força é que eles têm fanboys burros que não aceitam verdades básicas, como por exemplo, que a luta do Gojo e do Sukuna foi equilibrada, já que a comunidade de Jujutsu Kaisen é dividida em Gojo deu uma surra no Sukuna e Sukuna estava no controle da luta. E outra verdade que eles não aceitam é que o Gojo e Sukuna tiveram a ajuda do roteiro durante a luta. O Sukuna, por exemplo, deve a ajuda do roteiro quando invocou uma Auraga dentro do domínio do Gojo, sem usar o selo de mão e nem falar o encantamento. Muitos dizem que ele não precisa fazer isso para invocar uma Auraga, sendo que ele precisa, e isso já foi mostrado. Então o Sukuna invocar uma Auraga dentro do domínio do Gojo é sim um furo de roteiro. Outro furo de roteiro feito para ajudar o Sukuna foi quando uma Auraga foi invocado quando o Sukuna estava desmaiado. Isso acontece quando Gojo faz o vermelho dar uma volta para acertar o Sukuna por trás, e após o vermelho acertar o Sukuna, o Gojo dá um raio negro no peito do Sukuna. Quando isso acontece, o Sukuna acaba desmaiando e após isso uma Auraga é invocado. Isso não faz sentido porque o selo e o encantamento para poder invocá-lo não foram feitos, nem pensar em invocá-lo o Sukuna poderia fazer já que está desmaiado. E o último roteiro malevolente foi o Sukuna invocar uma Auraga em forma parcial na alma do Megumi, e o Leme não aparecer. E isso não tem sentido porque a alma do Sukuna e do Megumi habitam um mesmo corpo, ou seja, o Leme era para aparecer. Só que isso iria destruir o plano do Sukuna de adaptar uma Auraga ao vazio imensurável de forma furtiva. Já o Gojo teve a ajuda do roteiro depois da primeira disputa de domínios, onde após perder a disputa o Gojo teve sua técnica bloqueada e parecia que o Gojo ia perder ali, já que sem sua técnica não teria muito o que o Gojo fazer contra o Sukuna. E a luta ia acabar ali com a vitória do Sukuna. Mas do nada o Gojo desperta um novo conceito dentro da obra. O Gojo recupera sua técnica como se nada tivesse acontecido. Ele apresenta o conceito de destruir parte do cérebro e regenerar ele com energia reversa para recuperar sua técnica. E nada parecido tinha acontecido antes. E justamente quando o Gojo estava à beira da morte. E se o Gojo não tivesse inventado isso, teria perdido no início da luta. Outro furo de roteiro criado para ajudar o Gojo foi a adaptação do Auraga. Não está funcionando como deveria, já que antes da luta do Sukuna e do Gojo, a adaptação do Auraga se mostrou absurdamente rápida, quando se adaptou ao metal líquido da Yorozu com apenas 2 golpes e teve a primeira adaptação aos cortes do Sukuna com apenas um golpe. E é dito que quando uma técnica segue um padrão simples, o Auraga se adapta a ela no geral, como no caso do metal do líquido, só que os poderes do Gojo têm a mesma fraqueza que o metal líquido, porque como a técnica se baseia em trazer o ilimitado à realidade e o manipular, e como o próprio Gojo explica no arco do inventário oculto, suas habilidades são apenas o ilimitado em estados diferentes, ou seja, o azul, vermelho e o Mugen são a mesma coisa, o azul sendo o estado negativo, o Mugen o estado neutro e o vermelho o estado positivo, mesmo que essas habilidades pareçam diferentes. Como no caso do metal líquido da Yorozu, eles são uma única coisa usada de várias formas diferentes. Seguindo isso, um Auraga não só deveria ter se adaptado muito mais rápido às técnicas do Gojo, como também já deveria estar completamente adaptado a todos os estados do ilimitado quando se adaptou ao vazio imensurável e ao Mugen. Alguns falam que o Auraga estaria se adaptando aos efeitos do uso do ilimitado em si. Resumindo, o argumento é que, por exemplo, ao invés do Auraga se adaptar ao vermelho, ele estaria se adaptando à força de repulsão causada por ele. Só que o Mugen destrói completamente esse raciocínio. O Auraga deve 2 adaptações. Na primeira, ele mudou a natureza da sua energia amaldiçoada, e na segunda aprendeu a cortar o espaço. Mesmo que também seja um furo de roteiro o Auraga se adaptar só ao Mugen, isso prova que o Auraga não estava se adaptando aos efeitos causados pelo ilimitado, mas sim estava se adaptando à técnica em si. Outro furo de roteiro para ajudar o Gojo foi que a durabilidade e resistência do Sukuna não fazem sentido. No início da luta o Sukuna leva um vermelho na cara e ele ficou com metade do rosto ferido.
Mesmo assim seu domínio se manteve de pé e o alcance dele só diminuiu porque o santuário, que é um pilar do domínio, foi danificado. Mas depois do Gojo criar a estratégia de diminuir sua barreira, um ferimento no peito fez o Sukuna não conseguir manter seu domínio, e depois disso ficar novamente com metade do rosto ferido fez o Sukuna não conseguir manter seu domínio. Além disso ser ridículo, tem exemplos de como isso é um furo de roteiro, como por exemplo a expansão do Dagon se manteve de pé mesmo com o Tojin perfurando a cabeça do Dagon com a nuvem brincalhona várias vezes, e o domínio só se desfez quando o Dagon morreu. Outro exemplo foi quando Akari estava à beira da morte e nem conseguindo se manter de pé e mesmo assim conseguiu expandir e manter seu domínio. E quando o Yuta é partido no meio, mesmo ficando à beira da morte, seu domínio não se desfez por causa do dano que ele levou, mas sim porque ele escolheu desfazer a expansão. E o último exemplo é o próprio Sukuna, que estava sem os dois braços direitos, com o esquerdo inferior inutilizável por ter sido partido ao meio, sem a língua da segunda boca, com o coração ferido por ter sido atravessado por uma espada, e com o cérebro danificado. E mesmo assim ele ainda conseguiu expandir seu domínio mais de uma vez. Só que de alguma forma o Sukuna não conseguiu manter seu domínio só por causa de um ferimento no rosto e com seu coração danificado. Outro roteiro imensurável é o Sukuna se atrasar para ativar seu domínio por estar se regenerando. A regeneração do Sukuna sempre foi absurda, com 2 dedos ele regenerar sua mão como se não fosse nada, e a recuperação foi tão rápida que mesmo ele começando a se regenerar depois da maldição de nível especial atacar, ele ainda defendeu o ataque com a mão nova. Mesmo a energia reversa tendo menos da metade da sua eficiência quando é usado em outra pessoa. O Sukuna tirou um Megumi de um estado grave. Então não faz sentido o Sukuna demorar para se regenerar. O próximo é mais uma hipocrisia dos fanboys do Gojo do que um furo de roteiro, porque enquanto reclamam do Gojo ser atingido pelo corte mundial fora de tela, eles ignoraram que, com exceção da 5ª disputa, todos os danos que o Gojo causou no Sukuna durante as disputas de domínio aconteceram fora de tela. Ou não mostrava a luta, ou mostrava quadros dos dois igualados não combate e depois cortava para o Sukuna ferido. Mesmo na 5ª disputa só o golpe final foi mostrado. E ao contrário do que muitos dizem, o Sukuna não levou o golpe no coração depois de ser atingido pelo vazio imensurável. A própria narração fala que eles lutaram por 2 minutos e 40 segundos antes do domínio do Sukuna se desfazer. O próximo roteiro imensurável foi o fato do Sukuna não ter usado as 10 sombras durante as disputas de domínio. Se o Sukuna entrasse na sombra do Gojo, nem que fosse por um momento, ou usar os coelhos, os cães divinos, o sapo, o elefante, o touro, a Agito ou uma Uraga para se defender durante o combate, já seria o suficiente para ele ganhar a disputa. Afinal os dois só ficavam empatando porque no último segundo Gojo conseguia causar dano suficiente para o Sukuna não conseguir manter seu domínio. Outro furo de roteiro sobre as disputas de domínio é o Sukuna não ter usado a reencarnação na 5ª disputa de domínios. Ali o Sukuna já sabia que tinha sido afetado pelo vazio imensurável por causa do seu atraso na ativação do domínio, e quando faltava 20 segundos para o santuário malevolente destruir a barreira do Gojo, o Sukuna ficou em um estado onde não conseguia mais manter seu domínio. E é aqui onde entra o problema, porque o Sukuna já tinha notado que o Gojo estava no limite e que não conseguiria expandir seu domínio novamente. Se ele tivesse usado a reencarnação, as chances do Gojo ganhar aquela disputa seriam pequenas. Se com 2 braços e desativando a amplificação de domínio no meio da luta, ele conseguir durar exatos 3 minutos e mesmo sendo atingido pelo vazio imensurável durou 2 minutos e 40 segundos, então os membros extras poderiam compensar os efeitos do vazio imensurável e garantir uma vitória ou empate. Mas independente de empatar ou ganhar, tudo ia levar à vitória do Sukuna, já que ele teria uma Uraga e poderia apenas fechar uma barreira para prender o Gojo, assim como ele ia fazer se não tivesse sido pego pelo vazio imensurável. Além disso, o Gojo estaria com a energia reversa lenta por causa dos danos cerebrais, como na luta original. Com todas essas vantagens e podendo usar seu domínio sem nenhum tipo de limite, só seria questão de tempo para o Sukuna ganhar a luta. Afinal o Gojo nem poderia se regenerar de forma eficiente.
E o último furo de roteiro sobre as disputas de domínio é o Sukuna não ter usado seus cortes para acertar a barreira do Gojo por dentro, e o próprio Gojo se questiona do porquê o Sukuna não usar essa estratégia, afinal seria a forma mais fácil de ganhar, já que assim a barreira seria atacada por dentro quanto por fora. E não existe uma explicação do porquê o Sukuna não fez isso, até porque não existe uma forma de justificar essa escolha. Principalmente que desde Shibuya já era mostrado que o Sukuna nem mesmo precisa apontar para lançar seus cortes, ou seja, mesmo que o Gojo atacasse e para se defender o Sukuna ficasse com os braços ocupados, isso não impediria o Sukuna de atacar a barreira. O próximo furo de roteiro foi o Sukuna não ter percebido o vermelho dando uma volta no prédio, isso porque no início da luta, mesmo 4 km de distância, o Sukuna sentiu a energia amaldiçoada do Gojo. E isso foi antes do Gojo usar o vazio roxo, ou seja, antes da elevação na energia amaldiçoada que acompanha o ataque. E a mesma coisa se aplica a ele não ter percebido que tinha um azul flutuando no ar perto do prédio onde ele e o Gojo estavam. E o último roteiro imensurável é a forma que o Mauraga usou o corte mundial. Primeiramente, que já não faz sentido ele mirar no braço para um ataque surpresa. Se o Mauraga fosse esperto, ele teria usado o corte para decapitar o Gojo. E também não faz sentido ele só ter usado uma vez o corte mundial. O Gojo ficou parado recitando encantamentos na frente do Mauraga 2 vezes, e nas 2 vezes o Mauraga não faz nada e esperou o ataque. Sendo esses todos os furos de roteiro que ajudaram o Gojo e Sukuna. Agora, saindo desse assunto e indo para outro, agora vou falar de algumas burrices que os fanboys do Gojo falam. Como por exemplo dizer que o Sukuna ficou imbatível depois da luta contra o Gojo e que o Jeje só favoreceu ele, sendo que o Sukuna foi extremamente nerfado, ele perdeu o Mauraga e a Agito, perdeu a língua da sua segunda boca. O roteiro fez ele ficar burro para não usar as 10 sombras. O controle do seu corpo foi prejudicado pelos golpes do Itadori, perdeu muita energia amaldiçoada, sua regeneração ficou lenta, ficou grande parte da luta sem poder usar seu domínio e quando recuperou seu domínio ele estava nerfado, perdeu a Kamutoki, tomou vários golpes na alma. Seus cortes comuns ficaram muito fracos que apenas causaram danos superficiais. Para uma comparação, com 3 dedos cortou uma maldição de nível especial em vários pedaços, com 15 cortou os braços do jogo e com 20 cortou um prédio, só que após a luta contra o Gojo os cortes do Sukuna davam apenas cortes superficiais e as únicas formas significativas de dar dano com os cortes é tendo que encostar no alvo ou usar o corte que corta o mundo, que tem que ser anunciado que vai ser usado, além de que se alguém impedir o Sukuna de falar ou usar os braços o ataque é impedido, e no final da luta o Sukuna estava muito mais fraco do que no início da luta. Porque no começo da luta o Sukuna desviou de um sangue perfurante que estava perto de acertar ele e depois disso mesmo não lutando a sério, atravessou o corpo do Choso com extrema facilidade, enquanto lá no final da luta, o raio negro do Sukuna não conseguiu atravessar o corpo do Choso e também foi acertado de raspão por um sangue perfurante. E antes que falem que o Sukuna usar o corte mundial dentro do domínio do Uta, ou que ele sabia mais da expansão do Iguruma mais do que o próprio Iguruma e que sabia que só perderia a Kamutoki são furos de roteiro, primeiro que as duas coisas não são furos de roteiro, começando pelo fato do Sukuna teria quebrado o pacto do corte mundial no domínio do Uta, porque ele supostamente não teria cumprido os requisitos para o uso do corte mundial. Sendo que ele cumpriu todas as condições, é só que a cena é difícil de entender se você não perceber alguns detalhes. Primeiramente o Sukuna se libertou da Rika e atacou o Itadori mesmo estando imobilizado. Isso porque o Sukuna pode lançar cortes mesmo sem apontar. E isso é mostrado desde Shibuya, ou seja enquanto o Itadori falava com Megumi, o Sukuna se libertou e ficou com as mãos disponíveis. A outra questão é como o Sukuna fez os requisitos para o corte mundial, já que sua mão esquerda inferior estava inutilizável pelo Yuta ter partido ela ao meio. E a resposta para isso é simples.
O Itadori sabia que o Sukuna só estava com duas mãos funcionais, e ele só fala que o corte ficou inutilizável só quando o Sukuna perdeu a mão esquerda superior e ficou incapaz de fazer o selo. Em outras palavras, o Sukuna poderia fazer o selo e depois apontar o alvo, e a prova disso está no quadro onde o Yuta é acertado, onde é mostrado a perspectiva do Sukuna, e vemos que a mão que apontou o alvo foi a mão superior esquerda dele. Além disso, quando as condições do corte mundial são ditas, em nenhum momento é especificado que todas as condições teriam que ser feitas ao mesmo tempo. O Sukuna fez os passos ao mesmo tempo nos outros usos do corte, porque era a forma mais rápida de lançar o corte. Agora sobre o Sukuna, o saber mais da expansão do Iguruma mais do que o Iguruma, e que o Sukuna sabia que apenas ia perder a Kamutoki. Isso não é um furo de roteiro, porque o Sukuna não sabia mais da expansão do Iguruma do que Iguruma e que apenas ia perder a Kamutoki. O Sukuna apenas fala que ouviu sobre as regras do domínio quando estava no corpo do Itadori, e foi o Iguruma que falou as regras do domínio para o Itadori, ou seja, o Sukuna não sabia mais do domínio do Iguruma do que o próprio Iguruma, e nem que só perderia a Kamutoki. Outra coisa que falo é que não faz sentido o Iguruma não saber todas as propriedades do domínio, porque o Iguruma não sabia que o Sukuna só ia perder a arma e se mostrou surpreso com isso. Mas isso faz sentido, já que desde que ele foi apresentado foi mostrado que o Iguruma não conhecia totalmente sua técnica, tanto que ele descobriu lutando com o Itadori que o confiscar poderia tirar energia amaldiçoada. Além disso, o Iguruma só tem 2 meses como feiticeiro e só usou sua técnica em combate por apenas 12 dias, e como ele mesmo disse, lhe falta experiência de combate. E outras coisas burras que os fanboys do Gojo falam, como dizer que o vazio roxo foi nerfado na luta contra o Sukuna, que o Sukuna transferiu o dano do vazio imensurável para o Megumi e que o Gojo poderia ter feito um pacto para aumentar a liberação do vazio roxo. Sobre o vazio roxo ter sido nerfado, bom, o roxo nunca foi nerfado. Muitos dizem que o roxo foi nerfado porque não sabe como o roxo funciona. Muitos acreditam que o roxo apaga tudo por onde passa, só que isso não faz sentido, já que, como o próprio Gojo explica, o roxo é a criação de massa virtual, que para quem não sabe isso significa gerar mais massa do que deveria existir. Por exemplo, imagine uma bola de futebol com a massa de um caminhão. Nem preciso dizer que chutar essa bola seria devastador. Resumindo, o roxo é basicamente a técnica da Yuki em forma de energia roxa, já que ambos usam o mesmo conceito, só que a Yuki adiciona essa massa a si mesma, enquanto o roxo cria e dispara essa massa, ou seja, o roxo nunca foi nerfado. Sobre o Sukuna ter transferido o dano do vazio imensurável para o Megumi, isso nunca aconteceu. Em nenhum momento o Sukuna transfere o dano para o Megumi, até porque isso é um erro de tradução feito por uma tradutora não oficial de Jujutsu Kaisen. No original, o Sukuna apenas protegeu a si mesmo do vazio imensurável e por isso o Megumi foi acertado pelo acerto garantido do Gojo. Agora sobre o Gojo não ter feito um pacto para aumentar a liberação do roxo, é simples, ele não pode, já que para fazer um pacto com você mesmo, você tem que dar algo equivalente àquilo que você quer. Então, por exemplo, fazer um roxo 200% através de pacto seria impossível ou custaria muito caro, e se o Gojo realmente pudesse aumentar muito a liberação do roxo através de pactos, não ia precisar de ajuda para fazer o roxo 200% no início da luta. Outros exemplos da burrice dos fanboys do Gojo são que eles acreditam que o Sukuna no corpo do Megumi teria o mesmo nível de força física que o Sukuna da Era Heian. Só que, como o próprio Gojo explicou, um corpo muito forte com reforço de energia amaldiçoada combinado é assustador. Isso significa que mais músculos não apenas tornam você mais forte mesmo com reforço, mas também que a diferença não é pequena. Outra burrice que os fanboys do Gojo acreditam é que esse santuário seria do mesmo nível desse santuário. E o argumento que usam é essa fala do narrador, dizendo que o Sukuna refez o santuário sem deixar o alcance e emissão de energia amaldiçoada. Só que nesse mesmo capítulo ele refuta isso. O Itadori fala que o domínio do Sukuna está incompleto e na página seguinte o narrador diz que o Itadori está certo. Outra prova é que quando Gojo usou o seu domínio simples,
Dentro da expansão do Sukuna, não durou 5 segundos e na segunda vez também. Isso significa que o Santuário Malevolente tem poder para destruir um domínio simples, como o do Gojo facilmente. Então, como o Itadori e o Shozo, que tem um domínio simples inferior ao do Gojo, aguentaram 10 a 15 segundos no Santuário Malevolente, então o domínio do Sukuna estava sim nerfado. E outra coisa que os fanboys do Gojo falam é que o Jeje teria confirmado que o Gojo é mais forte que o Sukuna. Primeiro, que o Jeje nunca confirmou que o Gojo é o mais forte. O Jeje apenas falou que o Gojo foi partido no meio por estar de guarda baixa e que se ele estivesse atento, ele poderia ter evitado um golpe fatal. Ou seja, o Jeje não confirmou nada, mas os fanboys do Gojo também falam que se o Gojo tivesse desviado do corte mundial, e a luta continuasse, o Sukuna não teria nenhuma chance, e isso não é verdade, já que o Sukuna teria reencarnação para recuperar seu corpo, e se isso acontecesse a luta continuaria acirrada por alguns motivos simples. O primeiro é que mesmo com 2 braços conseguia manter um combate equilibrado com o Gojo. Então, mesmo tendo que fazer os selos de mão no meio da luta, isso não seria problema. Por causa dos membros extras e recitar os encantamentos seria fácil por causa da segunda boca. Ou seja, o Sukuna poderia usar o corte mundial sem muitos problemas. E sobre o corte mundial ser fraco porque a Maki e o Hajime desviaram, só que isso não faz muito sentido. Como nós sabemos, depois da morte do Gojo, o Sukuna só foi lutar a sério quando se animou com a Maki, na luta contra o Hajime. Além de não estar lutando a sério, ele avisou sobre o corte mundial, e mesmo assim o Hajime foi acertado. E no caso da Maki, o Sukuna estava fraco ao ponto do Cleaver dar um corte superficial na Maki e cortes normais causarem cortes superficiais no Yuta. Para um feito de comparação, quando ele estava com o poder de um dedo, ele fez a Maki cuspir sangue com apenas um soco, e antes do Yuta chegar um corte normal do Sukuna deixou o Itadori à beira da morte. E nesse cenário onde o Gojo desviou do corte mundial, a defesa do Sukuna seria melhor, afinal o Sukuna ficava a maior parte do tempo com a amplificação de domínio desativada por causa do Mahoraga. E o que muito a gente esquece é que a amplificação de domínio não só permitia ao Sukuna passar o Mugen, como também enfraquecia os ataques que o Gojo usava contra ele. Ou seja, o vermelho e o azul teriam sua força reduzida enquanto o Sukuna usa-se a amplificação. Os únicos momentos que as técnicas do Gojo afetariam o Sukuna com força total seria quando o Sukuna desativasse a amplificação. E também tem gente que fala que o Gojo teria recuperado seu domínio por causa dos raios negros e que ele só não tinha usado por causa do Mahoraga. E isso é mentira, e o argumento para isso é que os raios negros supostamente fariam o usuário recuperar seu domínio, porém, como mostrado e explicado, o Sukuna não recuperou seu domínio por causa dos raios negros. Ele apenas usou uma parte do cérebro que não tinha sido danificada para que ela executasse a função de administrar a técnica de barreira, e por causa disso o Santuário Malevolente voltou muito mais fraco, e foi por isso que o Sukuna fez o pacto que limitava o tempo de uso do domínio. Não existe base para dizer que o Gojo chegaria ao mesmo raciocínio que o Sukuna. No máximo o Gojo conseguiria copiar quando visse o Sukuna fazer isso. E mesmo se o Gojo recuperasse seu domínio, o Sukuna poderia usar a sexta Uka de Vime para se proteger, e como o domínio do Gojo estaria mais fraco, o Sukuna não teria a necessidade de fazer o selo para aumentar a liberação de energia da sexta Uka de Vime. O que daria a oportunidade de fazer os requisitos do corte mundial enquanto luta contra o Gojo. E como é um ataque que corta o espaço, a barreira seria destruída no momento que o corte fosse lançado, o que faria o Gojo estar em desvantagem, já que ficaria temporariamente sem sua técnica. Outra coisa que alguns falam é que os raios negros teriam deixado o Gojo mais forte, e isso é outra mentira. O raio negro nunca teve o efeito de deixar alguém mais forte. Como falado, o raio negro faz as pessoas entenderem melhor sua energia amaldiçoada e por consequência sua técnica, o que dá a elas a possibilidade de evoluir. Para alguém que domina sua técnica, o raio negro recupera um pouco a energia que tinha baixado. Então ambos teriam chances de vencer por todas essas condições, só que quem seria o mais provável de vencer ainda seria o Sukuna, pelo corte mundial e pelo Gojo não ter outra brecha para usar o roxo novamente.
E outra grande burrice que os fanboys do Gojo falam é que sem uma Uraga o Sukuna não poderia vencer o Gojo. Isso também é uma mentira, já que o Sukuna ainda poderia vencer o Gojo sem as 10 sombras no corpo do Megumi, e isso aconteceria depois da primeira disputa de domínios, onde depois do Sukuna ganhar, o Gojo fica com sua técnica bloqueada. Quando isso acontece, se era só o Sukuna usar o Fuga, afinal, como um narrador fala, nenhum ser vivo é capaz de sobreviver à arte final do Sukuna. E como a técnica do Gojo estaria bloqueada, o Gojo não teria um Mugen para proteger ele. E mesmo que o Gojo recuperasse sua técnica, o Sukuna ainda poderia ganhar. Afinal, ele apenas teria que ganhar ou empatar em todas as disputas de domínio até o Gojo sofrer com os danos cerebrais. E isso não seria problema, afinal o Sukuna poderia usar a estratégia de lançar seus cortes na parte de dentro da barreira do Gojo. Assim a barreira do Gojo seria atacada por dentro e por fora, e como mostrado desde Shibuya, o Sukuna não precisa apontar para lançar seus cortes. Então mesmo que o Gojo atacasse e para se defender o Sukuna ficasse com os braços ocupados, isso não ia impedir ele de atacar a barreira do Gojo e fazer isso até o Gojo sofrer com os danos cerebrais. Porque quando isso acontece, além de não poder expandir seu domínio, a energia amaldiçoada reversa fica lenta, e como nesse cenário o Sukuna não caiu no acerto garantido do Gojo por não ter perdido nenhuma disputa de domínios, então o Sukuna poderia expandir muito mais vezes, e quando o Gojo sofresse com os danos cerebrais, o Sukuna apenas teria que expandir seu domínio mais uma vez e a luta acabaria com a vitória do Sukuna. E outra coisa, o Sukuna ainda tinha a reencarnação que poderia ajudar muito ele, afinal seria o corpo perfeito para o Jujutsu. E também tinha a amplificação de domínio que poderia ajudar a fazer o Sukuna passar o Mugen e também diminuir o dano do azul e do vermelho. Agora falando sobre uma dúvida que muitos têm, que é em uma luta de Gojo vs Sukuna da Era Heian quem venceria? E a resposta é simples, o Sukuna da Era Heian teria mais chances de ganhar. Afinal, se no corpo do Megumi o Sukuna já conseguia um combate corpo a corpo equilibrado, imagina com o corpo da Era Heian. O Sukuna apenas teria que ganhar todas as disputas até o Gojo sofrer com os danos cerebrais, e quando isso acontecer, o Sukuna apenas teria que expandir seu domínio mais uma vez para a luta acabar com a vitória do Sukuna. E isso até seria fácil. Afinal o Sukuna estaria com o corpo perfeito para Jujutsu. Agora mais uma burrice que os fanboys do Gojo falam é que o Gojo não usou tudo que tinha contra o Sukuna porque queria salvar o Megumi, e isso não faz sentido, já que no começo da luta, o Gojo diz que por ser um Megumi ele poderia ir com tudo, e depois da luta contra o Sukuna, em sua conversa com Geto, o Gojo diz que usou o seu corpo treinado, habilidades que ele aprendeu e até improviso. E de acordo com o Gojo, quem não usou tudo que tinha foi o próprio Sukuna. E a maior e última burrice que os fanboys do Gojo falam é que o Gojo seria mais forte que o Sukuna. E isso não faz sentido, afinal o Sukuna sempre é dito como o mais forte. Na própria luta contra o Gojo, o Sukuna é dito como o mais forte da história, enquanto o Gojo o mais forte da era moderna. Ou seja, enquanto o Gojo é o mais forte da sua era, o Sukuna é o mais forte da história do planeta. Agora saindo das burrices dos fanboys do Gojo e indo para as burrices dos fanboys do Sukuna. Bom, os fanboys do Sukuna não têm tantos discursos burros quanto os do Gojo, mas o nível de inteligência é o mesmo, já que eles chamam o Gojo o único personagem que lutou de igual para igual com o Sukuna, que estava praticamente no 100%, que até fez o Sukuna sentir medo de bucha, e também falam que o Sukuna é muito mais forte que o Gojo e que ele não teria nenhuma chance contra o Sukuna, sendo que os dois estão no mesmo nível, e muitos momentos da luta mostra isso. Só que os fanboys do Sukuna usam de argumento que o Sukuna não usou tudo que tinha. Até é verdade que o Sukuna não usou tudo que tinha. Só que o Sukuna só não usou a Kamutoki, a reencarnação e alguns Shikigamis das 10 sombras. Óbvio que se o Sukuna usasse essas coisas as chances dele aumentariam, só que a Kamutoki só ia ser no máximo algo parecido com uma bomba de fumaça. Os Shikigamis das 10 sombras que o Sukuna não usou só seriam úteis nas disputas de domínio,
E a reencarnação seria a mais útil entre as três, já que faria o Sukuna ter o corpo perfeito para o Jujutsu. Eu até entendo que o Sukuna é mais forte que o Gojo e que na maioria dos cenários ele vence. Mas isso não significa que o Gojo é muito mais fraco que o Sukuna. Afinal, o Gojo é do mesmo nível do Sukuna, e teria chances de vencer o Sukuna em alguns cenários.